Muito bem, você já está pronto para estudar? A mais uma aula? Vamos comigo! Aqui no seu livro de matemática, na página 54, nessa seção, lápis na mão. Então, para resolver as atividades de 1 a 5, você deve usar expressões numéricas. Algumas nós já fizemos. A questão número 1 diz: Otávio anotou em sua agenda uma encomenda de bolinhos de chocolate. Então está aqui a agenda dele, você acompanha lá na sua casa pelo seu livro. Você tem algumas questões para resolver. Em que dia ele deve entregá-la? E aqui no pontinho, neste ano, quantos dias faltam ou já se passaram? Quantos bolinhos foram encomendados na letra B? Você pode fazer as suas atividades e responder aqui no livro. Então depois eu volto e a gente faz a correção, legal? A letra C. Depois da encomenda, Otávio fez 35 bolinhos com coberturas variadas e haviam sobrado 16 bolinhos do dia anterior. No fim do dia, havia apenas 7 bolinhos. Quantos bolinhos foram vendidos? Então, número 2, nós já fizemos, você não precisa fazer, nós já respondemos. Você vai fazer aqui também a número 3. Olga é arquiteta e recebeu o pagamento por alguns trabalhos que fez. Depois pagou contas e fez compras. Veja as anotações que ela fez. Então a gente tem uma pequena planilha. Lembrando lá da nossa aula de planilha, que uma planilha como essa poderia ter sido feita também em um programa de planilha eletrônica, onde cada espaço nós chamamos de célula. Cada espaço havia um endereço. Bom, a questão número 3 continua na página 55. Então, depois de todas as despesas pagas, depois que ela pagou tudo, quanto sobrou do dinheiro que ela recebeu? Uma dica é o seguinte: primeiro você tem que somar tudo que ela recebeu e depois você vai descontar tudo que ela pagou. Mas é bem interessante que você tente montar uma expressão. Tente montar uma expressão. Então, quem não conseguiu, tenta. Depois qualquer coisa pode me perguntar. Legal? Então, número 4. Nós já respondemos na última aula. E eu gostaria de conversar com você aqui na questão número 5. Legal que a gente tem aqui um acesso a um conteúdo de QR Code, onde a editora Positivo nos fornece mais algum material para você complementar a sua aula. Eu vou ler o número 5 com você. Acompanhe no seu livro. Maurício saiu de casa com R$35, quanto ele tinha no bolso. Comprou 2 canetas que custaram R$4 cada uma e um caderno por R$18. Quando chegou em casa, ganhou R$5 do seu pai. Com quanto Maurício ficou? Então, você pode montar aqui no seu espaço, tá? Neste retângulo, este quadrilátero, e colocar aqui a sua resposta e fazer as suas contas. Se preciso, pode utilizar um rascunho e depois passa para cá as continhas feitas, tá bom? Pode fazer, mas traz as contas também, exatamente como você fez. Depois que você fizer, é bem interessante que você monte também a sua expressão. E a gente vai continuar aqui no pontinho. Essa expressão poderia ser escrita usando uma multiplicação. Então, o livro já te mostra isso. Nós poderíamos fazer 35 menos 2 vezes 4. Da onde saiu o 2 vezes 4? Você lembra do problema? Vamos ler o enunciado. Então lembra que é sempre a leitura do problema. A gente sempre tem que prestar bastante atenção na leitura. A parte do problema da leitura, ela é tão importante quanto a parte dos cálculos, quanto a parte de matemática. E olha só o que o problema dizia pra gente. Ele comprou 2 canetas e cada caneta custava R$4. Então é por isso que a gente tem aqui o quanto que ele tinha a princípio, a conta de subtração, porque ele teve que pagar, então ele teve que tirar esse dinheiro do bolso dele. E quanto de dinheiro que ele tirou do bolso? 2 vezes 4, porque eram 2 canetas. E aí ele continuou comprando um caderno de R$18. Se ele comprou, ele tirou o dinheiro do bolso, operação de subtração. E aí no final ele ganhou mais uma quantia do seu pai. Ele ganhou R$5. Se ele ganhou, se tem dinheiro entrando em caixa, se tem dinheiro entrando no bolso, então operação de soma. Então repare que aqui é uma das primeiras vezes que você está vendo uma expressão numérica, onde apareceu uma operação nova, uma continha de multiplicar. Vamos continuar aqui na próxima página, na página 56, e olha só o que diz esse post-it. Devemos fazer antes a multiplicação, 2 vezes 4, pois ela indica a quantia que Maurício gastou nas compras das 2 canetas, que deve ser subtraída, ou seja, tirada de 35. Então, de todas as contas que você vai fazer, a gente não vai começar na primeira operação. Me acompanha aqui no nosso retângulo. Olha aqui, nós temos 35 menos, e aqui em verde, grifado, 2 vezes 4.
Ou seja, nós temos a expressão numérica montada. Agora, olha só na segunda linha, por onde a gente vai começar a resolver essa nossa expressão. Repare que o 35 e o sinalzinho de menos estão repetidos na linha de baixo. E a primeira conta a ser resolvida é o 2 vezes 4. Você lembra da tabuada de 4. 2 vezes 4 igual a 8. Legal? E aí depois a gente vai repetir tudo que estava na linha de baixo. Então, o sinal de subtração, o 18, o sinal de adição, o 5 e o sinal de igual. Então, sempre que você tiver na expressão uma continha de multiplicar, você vai começar a resolver a sua expressão por esta conta, pela conta de multiplicar. Bom, a princípio, eu vou deixar no livro essas três atividades, esses 3 números que você pode fazer e responder aqui mesmo, onde você vai estar treinando a leitura dos problemas e a interpretação, ou seja, interpretar, entender o que o problema está pedindo para você. Legal? Então, essa foi a parte do livro. Agora a gente vai para mais uma sessão também de leitura e interpretação de problemas, que é o Para Resolver, que você já conhece. Então, me acompanhe, vamos comigo. Para resolver, a sessão que você já conhece, onde resolvemos problemas. E hoje, a nossa sessão vai começar a falar de um assunto novo, que é a proporção. Professor Rafael, o que é proporção, afinal de contas? É isso que a gente vai ver estudando nesses nossos problemas. Repare essas duas imagens, elas são balanças. Talvez você nunca tenha visto esse tipo de balança. Até algum tempo atrás, elas eram muito utilizadas, por exemplo, em supermercados. Hoje, as balanças geralmente são eletrônicas, mas essas balanças funcionam como uma gangorra. A gangorra lá do parque de diversão, onde uma criança fica sentada de cada lado, balançando. A ideia da balança é que ela fique em equilíbrio. Então, as balanças estão em equilíbrio nesta situação. Elas estão em equilíbrio quando os dois lados estão à mesma altura de algum ponto, como aqui sobre uma mesa, por exemplo. Então, se os dois lados estiverem à mesma altura, eles estão equilibrados, estão balanceados os dois lados. Então, nessas duas imagens, nós podemos dizer que as balanças estão em equilíbrio. Se um lado estiver mais alto do que o outro, a balança então está desequilibrada. E o primeiro questionamento que eu vou fazer para você: se uma balança estiver desequilibrada, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa então colocar mais peso de um lado, a ponto de que os dois lados tenham então o mesmo valor, o mesmo peso. As balanças, então, elas são instrumentos de medida e elas são feitas para medir a massa. Muito bem, agora que nós já falamos sobre a ideia da balança, eu quero que você preste muita atenção nesse seguinte sinal. Exatamente esse sinal que nós chamamos de igualdade. A igualdade representa uma balança e eu vou falar muito sobre ele ainda ao longo desse ano e eu vou falar tanto até que você esteja na faculdade. Essa ideia da balança, dos dois lados em equilíbrio, ela é muito utilizada em matemática. Então a gente vai voltar a ver, por isso que é legal a gente começar a ver e entender essa ideia agora. Para a gente começar a praticar, vamos resolver juntos o seguinte exercício. As duas figuras que nós vimos anteriormente. Então repare que na primeira situação, a gente vai fazer junto. Repara que nós temos aqui do lado direito 10 quilos, uma massa de 10 quilos e uma massa de 1 quilo. Então eu quero que você faça já aí de cabeça. Então eu vou selecionar aqui a caneta branca para a gente utilizar. E do outro lado, nós temos um pacote, só que esse pacote não tem a marcação. Será qual que é a massa desse pacote? Então o problema não nos mostra, não nos diz. E é isso que a gente vai precisar descobrir. Então veja bem, desse lado, do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo nós temos alguma massa que eu não sei quanto que é. Por isso eu coloquei esse sinal de interrogação. Quanto que é? Não sei. E desse lado a gente tem mais uma outra massa. Então, olha, mais uma outra massa de 5 quilos. A gente vai utilizar toda vez que tiver uma balança o sinal de igualdade. Então, um lado tem que estar igual ao outro. Do outro lado, nós temos uma massa de 10 mais uma massa de 1. Você já fez essa soma de cabeça. Portanto, nós temos que alguma massa mais 5 deve ser igual a 10 mais 1. 10 mais 1, vou repetir na linha de baixo. Quanto que é 10 mais 1? São 11. Portanto, nós precisamos de alguma massa mais 5, que é igual a 11. Ora, o que você pode fazer para descobrir é contar a partir do 5. Vamos contar? Vamos contar do 5 até chegar a 11. Ou seja, quanto que falta para chegar?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, faltam 6. Ou seja, do lado esquerdo, nós temos então 6 mais 5. 6 mais 5, 11. Portanto, agora ficou certo? 11 é igual a 11? Sim, ou seja, os dois lados da igualdade estão iguais. Para que a balança, então, esteja em equilíbrio, é preciso que este pacote tenha 6 kg de massa. Então, a resposta aqui são 6 kg. Resposta: 6 kg. A gente vai fazer a mesma coisa agora do outro lado. Vamos fazer juntos. Repare que aqui a balança também está em equilíbrio. No entanto, do lado esquerdo nós temos apenas 2 pacotes e nós não sabemos qual é a massa de cada pacote. Está em branco essa informação. E do outro lado, do lado direito? Bom, do lado direito nós temos uma massa de 20 kg e 2 massas de 2 kg. Então, do lado esquerdo, eu não sei. E do lado direito, nós temos 20 mais 2 mais 2. Vamos fazer essa conta. 20 com mais 2, 22. 22 com mais 2, 24. Então deu para fazer essa conta aqui, bem fácil, de cabeça. Se do lado direito, na balança, nós temos 24 quilos, do lado esquerdo também tem que ter 24 quilos. Mas aí agora aconteceu uma situação nova, porque nós temos 2 pacotes. Então, quanto que deve pesar cada pacote para que no total seja igual a 24? Bom, essa é uma continha de dividir. Eu vou fazer junto com você aqui para você relembrar. Então, 24 dividido por 2. A gente vai pegar aqui o primeiro número das dezenas para começar a fazer a nossa conta de dividir. A gente vai lembrar da tabuada de 2. 2 vezes qual número que é igual a 2? Portanto, 2 vezes 1 é 2. Então, vou colocar aqui o 2 e vou fazer a subtração. 2 menos 2, 0. E agora a gente vai continuar a conta no próximo número. Vamos descer o 4. E continuando a conta de divisão. O 4, então, vamos dividir por 2. Aí você tem que lembrar da tabuada do 2. E é por isso que é tão importante o estudo da tabuada. O estudo da tabuada é fundamental para fazer divisão. 2 vezes qual o número que é igual a 4? Nós já treinamos isso no ditado, lembra? A chamada tabuada. 2 vezes 2, 4. Para chegar a 4, ou, fazendo a subtração, 4 menos 4, nada. Tem mais algum número depois do 4 para continuar a conta? Não. Então a conta acabou. Então repare que 24 dividido por 2 é igual a 12. Então agora sim, significa que cada um desses pacotes tem, então, de massa 12 quilos. Se a gente fizer aqui, olha, deixa eu mudar agora. Agora eu quero escrever de amarelo. Vamos resolver agora esse lado aqui onde tem a interrogação. Será que vai ficar igual do outro lado? Se eu tenho 2 pacotes e cada um destes pacotes possui 12 quilos, então vamos fazer 12 mais 12 é igual a 24. Se nós fizermos 12 mais 12, eu vou fazer aqui no cantinho, bem no rascunho. 12 mais 12. 2 mais 2, 4. Bem fácil, né? Nas unidades. E nas dezenas. 1 mais 1, 2. Olha que legal. 24 é igual a 24. Os dois lados da igualdade, agora sim, né, estão iguais. Ambos têm como 24 kg de massa. Legal? Então, bem fácil, né? Gostou do desafio? Foi fácil? O que você achou? Compartilha comigo, me conta. Manda uma mensagem e escreve nos comentários do vídeo. Eu estou esperando. Muito bem, a nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estudem, façam as atividades. Até a próxima aula. Tchau!